Olá, meus amigos livres pensadores, tudo bem com vocês? Muito obrigado por continuarem aqui conosco no canal, assistirem os outros vídeos, a apresentação dos demais membros. Isso é extremamente importante para que nós consigamos organizar os eventos e passar essa mensagem tão importante. É por isso que agora no início eu já vou pedir para você clicar aqui em curtir, verificar se está inscrito e com o sininho ativado, porque se deixar para o final, o YouTube já vai recomendar outro vídeo muito bom e acabamos esquecendo. Eu mesmo também esqueço, então faça agora, eu espero. Nesse outro vídeo, meu terceiro vídeo, segundo essa apresentação, que realmente tem um conteúdo mesmo, eu vou continuar com as listas de informações. Como falei no vídeo anterior, gosto de colocar os termos à vista, à mostra, explicá-los, porque existem muitas confusões sobre as terminologias, as maneiras de se referir às posições nesse amplo espectro de debate do conhecimento contra a ignorância, das posições religiosas e tudo mais. No vídeo anterior, nossa escala teve somente 3 itens, que foram, por exemplo, o ceticismo, o fideísmo e o negacionismo. 3 posturas que existem em relação às informações, que vão desde você aceitar tudo sem questionar, até você nem sequer aceitar coisas comprovadas, duvidar até das provas, e o equilíbrio. Sugiro verificar o vídeo anterior se não tiverem visto ainda, para entenderem essas maneiras muito interessantes de se lidar com os dados. Agora vamos voltar aqui para o foco do Livres Pensadores e desse movimento relacionado a ateus, agnósticos, céticos, questionadores em geral, que buscam defender o Estado laico. É muito importante nós entendermos onde que nós estamos no espectro de possibilidades de posicionamentos em relação à questão da crença, que também poderíamos chamar da questão do teísmo. Teísmo é uma palavra que vem do grego, ela está ligada à crença em Deus, à existência de Deus. Não vamos entrar em minúcias aqui de etimologia, não é o foco, até porque é uma informação muito fácil de se adquirir pesquisando na internet, então vamos direto aos significados. Assim, muitas pessoas, especialmente as fanáticas, tendem a ser bem binárias, a serem preto no branco, essa dicotomia. E muitas vezes elas classificam entre fiéis e infiéis. Obviamente fiéis que estão do lado deles e infiéis todos os outros. Até mesmo pessoas que podem até ter uma fé, porém diferente. Nós vemos inclusive pessoas muito fanáticas que às vezes até mesmo entram em acordo com um descrente de um modo mais fácil do que com uma pessoa que tem uma crença da mesma linha que a sua, mas levemente diferente. Então são posições muito delicadas, mas assim, não é como essas pessoas fanáticas imaginam, somente um lado ou outro, nós e eles, se não está comigo, está contra mim. Não. Em relação à crença em um Deus ou deuses, divindades, sobrenatural e modo em geral, existem várias posturas. Nós temos uma escala que foi escrita, eu não saberia dizer se alguém definiu essa escala antes. A primeira vez que eu tive contato, até então a minha referência para essa explicação é do Richard Dawkins, que organizou uma escala em 5 níveis em relação à crença em Deus ou à descrença. Mas eu vou acrescentar mais um que o próprio autor não chegou a abordar, mas ele é bem coerente. Então nós teríamos todos esses níveis e na verdade 5 níveis formam uma escala e esse outro item está fora dela. Então quais seriam esses itens? Vamos começar com base na crença. Nós teríamos em primeiro lugar o teísta gnóstico. Agnóstico, gnose, essa palavra vai aparecer aqui um pouquinho, é mais uma palavra com origem grega que eu também convido a pesquisar melhor se tiver o interesse, mas ela está ligada a ter ou não conhecimento. Então uma pessoa que afirma ter um conhecimento, uma certeza sobre algo, ou possui uma convicção forte o suficiente para que ela
tome atitudes levando em conta como se aquela posição fosse verdadeira, podemos chamar de uma posição gnóstica. E o a, que é um prefixo na palavra que denota negação, oposição, um agnóstico vai ser alguém que não tem essa mesma certeza. Precisamos somente estabelecer isso para podermos prosseguir. Então, o que nós podemos dizer sobre essa escala? Primeiro, nós temos o teísta gnóstico. Esse teísta é aquela pessoa que ela não apenas crê em Deus, ela sabe que Deus existe, ela tem plena convicção. É uma pessoa que não duvida nem por um momento que ela tem a mesma certeza da sua divindade existir, como ela tem certeza do filho, do pai, da mãe, da realidade concreta existir. E essa pessoa, geralmente, é o religioso engajado. O fanático também está nesse nível, vai assim, não significa que todos necessariamente serão pessoas assim, dadas ao extremismo. É possível que ela apenas tenha essa firme convicção, baseie a vida em torno disso, mas não seja de modo algum violenta ou esteja predisposta a qualquer forma de fanatismo. Mas os fanáticos estão inseridos nesse grupo, porque são pessoas, se uma pessoa está disposta a sacrificar sua própria vida, seja cometendo um atentado, seja negando um tratamento médico, em nome de uma crença, é porque ela parte sem nenhum questionamento que aquela crença é verdadeira. Essa pessoa geralmente vai ter a sua vida moldada pela crença. Então, se a sua religião proíbe usar determinada roupa, maquiagem, ornamentos, consumir certo tipo de bebida ou comida, ficar sem trabalhar um certo dia, ou então ter diversas outras restrições, até mesmo às vezes procedimentos físicos, como até mesmo cirurgias e mutilações. Enfim, se uma pessoa permite que a sua rotina seja organizada em torno dos seus cultos, atividades religiosas, e ela tem toda essa certeza, ela vive para isso, é um praticante, ela é um teísta gnóstico, ela realmente trata a sua crença religiosa, o seu Deus, a sua teologia, como verdade confirmada, indiscutível, molda sua vida em torno dela. É uma pessoa coerente. Podemos até dizer que ela talvez esteja errada. Eu mesmo não sou, então logo eu discordo. Mas é uma pessoa que pelo menos é um pouquinho mais coerente do que as outras que dizem ter uma crença, mas praticam uma hipocrisia ou têm uma crença seletiva. Elas apenas pegam ali da crença aquilo que é conveniente para elas. Então, se a pessoa, por exemplo, já tem uma predisposição de ser um homofóbico, ela pega ali os textos bíblicos que vão, digamos, dar uma corroboração para isso, mas ela ignora vários outros, como, por exemplo, não poder se divorciar em algumas interpretações religiosas. E aí, se ela quiser, ela vai lá e faz. Então, na verdade, se a pessoa está sendo hipócrita, ela está alinhando a sua crença com valores que ela já tinha antes. E a pessoa que é um teísta gnóstico, que segue, que realmente leva a sério, ela muitas vezes se autossacrifica. Ela aceita situações que não vão ser confortáveis para ela. Ela não vai seguir só aquilo que ela concorda. Então são características bem interessantes. Nós podemos, enquadrar várias pessoas que nós conhecemos com certeza numa categoria assim. O próximo nível, uma escala um pouco abaixo, vai ser o teísta agnóstico. Então assim, o agnóstico, nós podemos novamente, já falei do termo, vou só dar uma outra pincelada, podemos dizer que um agnóstico é alguém que assume a sua ignorância, consegue lidar com isso, diferentemente daquela pessoa que não consegue lidar com essa ignorância. Às vezes ela precisa inventar uma resposta, prefere algo absurdo, uma resposta errada, do que resposta nenhuma. Basicamente, aí nós temos a explicação por origem de quase todas as mitologias, Mas o agnóstico não, ele consegue lidar com o fator de dúvida, consegue assumir uma incerteza e ter uma certa humildade de assim, reconhecer, olha, eu não sei tudo, eu posso estar errado. Só que o agnóstico que tem essa tendência para o teísmo, ele pode ter assim, o pensamento de que eu não tenho certeza se Deus existe ou não, mas eu acho mais provável que ele exista. Na minha opinião, existem mais chances de um Deus, um Criador, existir do que não. Ou então a pessoa até tem certeza, sim, foi criado, o mundo não tem como ter surgido do nada, vários argumentos assim, ou a vida tem que ter um sentido, tem que ter algo após a morte, mas ela talvez não esteja confortável de dizer, não, Deus é X e Y tal. É Ganesha, é Jesus, enfim, ela talvez ela esteja aberta à possibilidade de um mundo espiritual ainda ser algo desconhecido, não ser bem o que ela imagina, mas ela tem uma tendência maior de crer na existência disso. Poderemos talvez enquadrar pessoas não necessariamente religiosas tradicionais, pessoas com uma tendência ao misticismo, às superstições. Assim, ela pode não ter uma certeza que ela considera assim
rígida a ponto de ela morrer por essa convicção, mas a predisposição dessa pessoa é com base nisso, que talvez exista algo além dessa vida, além dessa realidade, além da morte, e um propósito maior, uma criação do universo, enfim, ela está mais voltada para esse espectro religioso. Aí, descendo um pouquinho mais na escala, nós teremos o agnóstico puro, digamos assim, o agnóstico. Essa pessoa, alguns dizem que ela é indecisa, está em cima do muro, eu não acho que é um termo adequado, porque assim, é uma dúvida perfeitamente válida, na minha opinião. Mas enfim, mas essa pessoa agnóstica, ela realmente acha que essa questão, existe ou não um Deus, houve uma criação ou houve uma evolução cega, existe um propósito maior para a vida, algo além da morte ou não? Essa pessoa, ela olha para essas perguntas e ela fala, não sei, e nem acredito que dê para ter essa resposta. Não é algo investigável, não é algo que talvez nosso cérebro atualmente consiga processar, talvez não haja dados suficientes, talvez está todo mundo errado, pode ser uma solução que ninguém imaginou. Vamos supor, por exemplo, que existe uma realidade simulada, que inclusive é uma proposição física extremamente válida, mas enfim, vai que é isso, vai que a realidade é diferente do que a gente imagina, assim, ela não tem certeza, ela não acha que dá para encontrar essa resposta, nem simplesmente refletindo e nem pesquisando. E também ela geralmente rejeita aqueles argumentos de experiência pessoal, de alguém falou comigo, eu tive uma visão, isso, aquilo, porque essa pessoa normalmente sabe que existem processos psicológicos e delírios, alucinações, existem vários fenômenos que alteram nossa percepção da realidade, então não dá nem para confiar numa possível experiência pessoal. E dá para ser agnóstico não só em relação à religião, por exemplo, dá para ser agnóstico em relação à ufologia, existem ou não extraterrestres. Eu também me considero, existem ótimos argumentos a favor de que sim, pode haver vida no universo, existem ótimos argumentos a favor de que talvez realmente só tenha vida inteligente aqui, se é que a gente pode chamar de inteligente, mas enfim, não podia perder a piada. Mas de qualquer maneira, existem, né, várias posições da qual é possível ser agnóstico. Você não concorda com nenhuma das posições e você não vê uma maneira de resolver o enigma e achar uma resposta ali comprovada, coerente, que dê para sustentar, seja com prova, seja até mesmo às vezes com bons argumentos. Então o agnóstico, ele realmente, ele não toma uma posição, fala, olha, eu acho que não. Eu acho que não dá para achar essa resposta, então eu não sei e eu nem acredito que você saiba também. Pois bem, né? Uma posição eu considero válida, alguns consideram uma posição fraca. Os teístas fanáticos, o que não for o fanático, especialmente da mesma denominação, todo mundo abaixo, como já falamos, ele considera infiel, desde do teísta agnóstico, que pode ser talvez desde um católico não praticante, até uma pessoa que gosta de uns misticismos e outras coisas. Para ela tá todo mundo errado e ponto final, né? Mas existem divisões, nós já estamos vendo algumas. E aí, seguindo agora para o outro lado da escala, esse lado aqui, o primeiro lado pendeu para um lado da crença, um lado é neutro, e os outros dois, eles são, digamos assim, como se fôssemos imaginar uma ferradura, né? Digamos que o agnóstico está aqui e os outros são os dois polos. E aí nós vamos ao segundo nível, a segunda posição que nós vamos colocar nessa escala depois, né, que nós entramos já no lado da descrença, que seria o ateu agnóstico. É a situação na qual eu me enquadro, acredito que seja o caso da maioria dos ateus. O ateu agnóstico é o seguinte, ele tem a tendência de acreditar que não há um Deus, não houve um criador projetando o universo, desenhando tudo, que não aconteceu assim, um estabelecimento de um propósito específico para cada vida, um destino, uma missão. Nós acreditamos sim que existem indícios de que houve uma evolução gradativa, de que aconteceu, assim, que a natureza fez o que dava para fazer por meio da seleção natural. Então isso explicaria, digamos, várias coisas no corpo humano mesmo, onde há resquícios de órgãos que já existiram e não existem mais, como restinho de rabo que nós temos no cóccix, como outras situações que existem no corpo humano. Não vamos entrar nesse lado, não é o objetivo, mas enfim, o ateu, ele tende a ser ateu no sentido de acreditar que é mais provável não existir
esse Deus, esse projeto, não existir uma vida após a morte, ou um propósito maior, que o propósito é aquele que nós mesmos vamos conferir à nossa vida. Só que ele também tem o lado agnóstico, que é alguém que não se dá o luxo de afirmar com convicção: eu sei que Deus não existe, eu sei que a realidade é essa, eu não, assim, qualquer um diferente de mim é idiota, tá errado, é iludido, é enganado. Então, assim, o ateu agnóstico, ele também está aberto à dúvida. Ele pode assumir que talvez ele esteja errado, que talvez exista alguma coisa digna de se chamar divina, talvez exista algo além da nossa realidade observável. Novamente, não é necessariamente algo divino, pode ser de novo a questão das simulações, de multiverso, enfim, tem um monte de coisa que pode ser diferente do que a gente imagina e nós não fazemos nem ideia, né? Então, assim, ele normalmente vai duvidar muito das religiões. Então, assim, você vai, às vezes eu mesmo brinco que se alguém pergunta o que eu sou, eu falo, depende da pergunta. Se a pergunta for, alguma religião tá certa? Na minha opinião, nenhuma. Nenhuma se sustenta nem logicamente e nem possui provas, sejam científicas, arqueológicas, etc. Então, na minha opinião, nenhuma religião está correta. E eu acredito que, se tiverem afirmações que eu puder desbancar, por exemplo, alguém afirma a Bíblia é um livro infalível, contém toda a moralidade necessária para a vida em sociedade, não tem nenhum erro ali e claramente é obra de um Deus superior. Isso é uma afirmação e eu posso contestá-la e falar, não, eu discordo, vamos abrir aqui esse livrinho que eu vou te mostrar que não é bem assim. Então não vai ser só uma opinião, vai ser uma opinião que eu consigo dar bases, né? Beleza, então, se for uma pergunta assim, sobre religiões, sobre livros sagrados, sobre profetas, sobre milagres, eu vou me considerar um ateu. Eu falo, não, eu rejeito tudo isso. É uma posição reativa, eu não estou afirmando nada, eu estou só negando as afirmações que os outros fizeram, porque a afirmação, o ônus da prova está em quem afirma. Porque se alguém chegar para um ateu e falar, prova que Deus não existe, essa afirmação é mentira, é uma inversão do ônus da prova, uma falácia. Eu estou negando o que outra pessoa falou, eu não estou afirmando, então eu não tenho por que provar. E até porque não dá para provar uma negativa, isso a gente vai falar em outro momento, por que não dá para fazer isso. Mas enfim, é uma posição reativa de negação. É essa, me trazem supostas verdades, eu recuso essas verdades. Agora, se perguntarem, não existe nada no universo além do que a física conhece, além do que os cientistas podem investigar, não existe? Você tem certeza? Eu vou falar que eu sou agnóstico, porque eu vou falar que sim, não tem como. Com o meu conhecimento limitado, um próprio conhecimento humano que já existe hoje, que já é muito vasto, eu sou limitado no que já existe. Imagina o que ainda vai ser descoberto. Como já foi dito mesmo por cientistas famosos, eu não vou nem tentar citar quem foi, porque todo mundo sempre diz que foi o Einstein. Talvez até tenha sido Einstein, não sei. Ou o Stephen Hawking, é sempre Einstein e Stephen Hawking, né? Pode ter sido qualquer outro, mas a frase é boa independente de quem falou, que é, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Enfim, se você souber quem foi, coloca aí no comentário, vai que é um dos dois mesmo, tem grande chance. Mas de qualquer maneira, a frase é completamente verdadeira, cara. A gente não sabe nada. Tem coisas na própria... Olha, se quem acompanhar um periódico científico vai ver que sempre vão ter descobertas incríveis acontecendo. E muitas descobertas, às vezes, são até difíceis de entender, como a mecânica quântica e entrelaçamento, emaranhamento. Tem muita coisa que a gente não faz nem ideia. Como é que eu vou me dar o luxo de afirmar uma grande verdade sobre o universo? Aí entra o agnosticismo. Então, um ateu agnóstico. Essa é a minha posição. Acredito que é a posição mais sensata para um ateu, porque no outro extremo nós temos o ateu gnóstico, que seria o ateu convicto, o ateu que está, assim, se a gente imaginar a ferradura, ele está no mesmo nível daquele crente fanático. É o ateu que muitos chamam de o ateu todinho, o ateu modinho, etc. Pode até ser, mas é geralmente chato. Aquela pessoa que a avó dele fala vai com Deus, ele vai debater com a avó, sabe? Não tem... A pessoa que quer, assim, com aquela placa assim, venha debater comigo, sabe? O rei do debate. Gente, aquela postura geralmente que eu considero infantil. E cheio de certeza, cheio de convicção. Fala, não, a pior coisa do mundo é tal igreja. Se essa igreja acabar, o mundo melhora, como se o mundo tivesse uma única causa de problema. Uma pessoa geralmente simplista. Muitas ideologias políticas que levantaram supostas bandeiras do ateísmo, que também é uma coisa que eu vou inclusive desbancar em um livro que eu vou lançar ainda,
elas também se apropriaram do discurso e declararam coisas ridículas, como, por exemplo, o astronauta soviético que foi lá na órbita da Terra e falou: não tô vendo Deus aqui. Ele realmente achava que ia ter lá um velhinho sentado num trono na nuvem? Não é razoável, né? Então são argumentos rasos, argumentos assim que até um cristão mediano refuta fácil. Eu acho uma posição, ainda bem que eu conheço pouquíssimos assim, porque eu acho uma posição muito ruim você afirmar que tem essa certeza justamente pelos motivos que eu falei ali atrás. A dificuldade em ter uma certeza de qualquer coisa tão grande, né? Até a própria natureza da realidade é difícil definir do que se trata. Como é que a pessoa se dá esse luxo de fazer isso, né? Eu não sei, eu não concordo. Mas existem. Eu não tenho nenhum convívio, mas eu já vi pessoas desse tipo por aí, especialmente na internet, tem toda a convicção do mundo que acharam a verdade. Às vezes é um efeito oposto, às vezes a pessoa era um fanático religioso, vira a chave e vira um ateu fanático. Eu já conheci, é triste de ver, não é legal. A pessoa que só fala nisso, só pensa nisso como se só não tivesse nenhum outro problema no mundo e acha que tem certeza, né? São as posições que existem, então são essas 5, 2 para cada lado, uma realmente neutra, e dá para encaixar a maioria das pessoas nelas. Existe uma outra posição que eu falei que estava fora da escala, e eles são os apateístas. Mas esse vídeo já ficou longo, então no próximo vídeo eu vou explicar sobre eles. E aí, você se enquadra em qual dessas posições? Diga aqui no comentário pra gente onde que você se sentiu mais à vontade para se encaixar, ou se não se encaixou em nada disso. Talvez aí eu sugiro ver o próximo vídeo para ver se vai ser o seu caso. Mas ainda assim, se for muito diferente, comenta aqui embaixo pra gente ver o que é e debatermos um pouquinho mais, beleza? Muito obrigado pela atenção mais uma vez.